E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é o professor Gabriel e hoje nós vamos falar sobre a República Café com Leite. Então fica comigo até o final e vai ser muito massa. Bora pra vinheta. Então, galerinha, vamos lá. Vamos falar sobre a República Café com Leite. Como é que surgiu essa República Café com Leite? Antes da República Café com Leite, veio a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República Federativa do Brasil. E aí, com essa proclamação da República, veio a primeira República, que chamava República da Espada. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele governou o Brasil de 1889 a 1891. E esse aqui é o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí o próximo presidente foi Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, que é esse cara aqui também. E aí, com o final, em 1894, com o final do mandato do Floriano Peixoto, surgiu a República Café com Leite, com o primeiro presidente civil, que era Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, que é esse cara aqui, ele governou o Brasil de 1894 a 1898. E aí, o que é essa República Café com Leite? Essa República Café com Leite é nada mais, nada menos que a alternância entre São Paulo e Minas Gerais. Por que café com leite? Café é um dos maiores produtores de café no Brasil, na época, era São Paulo, e um dos maiores produtores de leite no Brasil era Minas Gerais. Então, por isso, café com leite. 4 anos era um presidente paulista e 4 anos um presidente mineiro. E assim ia mudando. A cada 4 anos era ou um paulista ou um mineiro. E aí, não podemos deixar de falar sobre o Brasil em 1914 a 1918, que todos nós sabemos que foi o período da Primeira Guerra Mundial. Como que foi esse tempo da Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil? Quem governava o Brasil na época, de 1914 a 1918, nesse mesmo período, foi Venceslau Braz, que é esse cara aqui. Venceslau Braz é um mineiro lá do sul de Minas, e ele governou o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, por conta da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil era muito dependente da Europa, principalmente da Europa, e por conta da guerra, a Europa não conseguia mandar alimentos, não conseguia mandar roupas, não conseguia mandar muitas coisas devido à guerra. E aí, o Brasil teve a sua primeira industrialização, grande industrialização, por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, essa época foi considerada a primeira onda de industrialização do nosso país. Algumas curiosidades sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Sim, o Brasil ele participou da Primeira Guerra Mundial, mas não no fronte de batalha, mas por trás. O Brasil ele sofreu ataques alemães a navios brasileiros. E aí o Brasil foi forçado a participar da Primeira Guerra Mundial. Só que ele participou de uma forma bem limitada, somente com ajuda humanitária, ajuda de médicos e enfermeiras, sem embate direto. E em 1917, um ano antes de terminar a guerra, foi em 1918, o Brasil declarou guerra contra a Tríplice Aliança. Quem era a Tríplice Aliança? Era a Itália, Alemanha e Rússia. E aí, com o fim da guerra, o Brasil ele recebeu navios alemães que foram presos ali pela Tríplice Entente, né, pelos aliados do Brasil, como uma forma de indenização pelas perdas antes da entrada do Brasil no conflito. Então, essas são as curiosidades aí da Primeira Guerra Mundial. E aí, essa imagem aqui é Venceslau Braz assinando
o decreto de guerra, né? Que é o Brasil contra a Alemanha. Então, essa foto aqui, ele mostra muito bem a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, o Brasil declarando guerra contra a Alemanha. Então, a política café com leite, voltando para a política café com leite, que é a nossa videoaula. A gente tem nessa imagem aqui a cadeira da presidência, né? A gente tem nessa imagem aqui a cadeira da presidência, e do lado direito ali, do lado direito a gente tem Minas Gerais, uma pessoa representando Minas Gerais, e do lado esquerdo uma pessoa representando São Paulo. Em cima de uma colina, e em volta dessa colina temos outros estados aí querendo participar das eleições, mas não podendo participar das eleições porque era uma cumplicidade de Minas e São Paulo durante essa República Café com Leite. E aí, não podemos deixar de falar sobre o voto de Cabresto. O voto de Cabresto, ele foi essencial para a permanência de Minas e São Paulo durante essa República Café com Leite. O que é esse voto de Cabresto? Esse voto de Cabresto, vou te deixar uma imagem aqui primeiro. A imagem aqui primeiro aqui é um coronel, junto com um jagunço, armado, mandando um eleitor votar nele. Então, nas eleições, eram basicamente isso, principalmente no Nordeste. Os coronéis que eram os grandes fazendeiros na época, eles mandavam, impunham para as pessoas votarem nele. E essa outra imagem aqui, é uma pessoa carregando outra pessoa, puxando outra pessoa para votar nele. Então, esse aqui é o voto de Cabresto. Cabresto é aquela rédea que você puxa o burro, o jegue, o cavalo. Então, os grandes fazendeiros na época, eles ameaçavam a população caso não votasse neles. Então, o que a gente pode ver nos dias de hoje? Que esse voto de Cabresto ainda existe, não existiu só naquela época da República Café com Leite, mas existe até nos dias de hoje, como que a gente pode ver aí em noticiários. A gente pode ver em várias reportagens aí, pessoas comprando votos, pessoas dando vale alimentação, cesta básica, telha, casa, vários itens para a população votar naquela pessoa. Então, e em cidades menores, grandes fazendeiros ainda conseguem fazer desse voto de Cabresto, por essa imposição, as pessoas votarem neles por medo de perderem suas casas, perderem suas vidas. Então, até hoje, nos dias de hoje, existe esse voto de Cabresto. Como é que se deu o fim da República Café com Leite? Com a insistência dos paulistas no poder em 1930, no governo de Washington Luiz, que foi um presidente paulista, Washington Luiz, ele indicou outro paulista, o que não era para ser assim. Era para que Washington Luiz indicasse um mineiro, mas não foi desse jeito. Ele indicou um paulista, que foi Júlio Prestes, para suceder ele no poder do governo, né? Então, com isso, levou à Revolução de 1930. Com a Revolução de 1930, Minas Gerais ele se aliou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. Esses três estados eles formaram uma aliança chamada Aliança Liberal. E com essa Aliança Liberal, eles lançaram Getúlio Vargas, que é esse cara aqui, Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul na época. Então, essa Aliança Liberal, eles lançaram Getúlio Vargas para presidente. E aí, Júlio Prestes venceu as eleições, só que essa aliança, ela alegou fraude. E aí, com isso, começou a ter
embates ali no meio político, e com a morte de João Pessoa, que era vice-presidente de Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas liderou uma rebelião armada com o apoio de jovens oficiais militares, por conta de ter perdido as eleições de 1930 e por ter seu vice-presidente, seu vice que estava concorrendo na época, assassinado. Então, por isso, Getúlio Vargas liderou uma rebelião armada junto com oficiais militares do exército. E aí, com isso, com essa rebelião armada, o Washington Luiz, que ainda era presidente na época, não tinha saído ainda para Júlio Prestes assumir, o Washington Luiz ele renunciou ao poder em 3 de novembro de 1930, sendo que foi instaurada uma junta militar de pouco tempo, e essa junta militar, que foram compostos pelos militares ali que participaram da rebelião, cedeu o poder a Getúlio Vargas. E aí, com isso, com a chegada de Getúlio Vargas no poder, acaba que termina aí a República Café com Leite, e aí passa a ter o presidente como o presidente sendo Getúlio Vargas, assumindo a presidência no Brasil. E é isso, galerinha, essa foi a videoaula de hoje, foi República Café com Leite. É uma república assim que vocês têm que guardar, que era uma alternância de poderes entre São Paulo e Minas Gerais. Então, a cada 4 anos era um paulista, depois a cada 4 anos era um mineiro. E guardar também, que muitas vezes cai na prova, que São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais um grande produtor de leite. Então, por isso, República Café com Leite. E aí, depois teve Washington Luiz dando vaga para Júlio Prestes, que era outro paulista, assim, quebrando o acordo entre Minas e São Paulo e levando à Revolução de 30, que teve Getúlio Vargas aí assumindo o poder do Brasil. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, da República Café com Leite. Nos vemos na próxima videoaula. Comente aqui qual vocês querem a próxima videoaula. Não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, de curtir e de ativar o sininho. Espero vocês na próxima. Até mais. Tchau!